pessoal, meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Myra Hindley e o Ian Brady, parte 3. Como sempre, antes de começar, eu gostaria de dizer que eu não quero ofender ninguém com as coisas que eu falo nesses vídeos de caso criminal. Eu faço esses vídeos por motivos educacionais para que esses casos fiquem mais conhecidos e esses assuntos sejam mais discutidos. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre abuso sexual e morte de crianças, então se você tem algum gatilho com esse tipo de coisa, por favor, tome cuidado. Myra Hindley e Ian Brady se conheceram em 1959. A Myra se apaixonou por ele de cara, mas demorou mais de um ano para conseguir a sua atenção. Eventualmente, os dois começaram a namorar. Eles iam muito juntos a um brejo chamado Saddleworth Moor, onde conversavam sobre cometer crimes juntos. Um dia, o Ian começou a falar sobre cometer o crime perfeito e eles começaram a planejar isso. Os dois arranjaram uma van e começaram a sair por aí, observando as crianças. No dia 12 de julho de 1963, eles fizeram a sua primeira vítima, Pauline Reed, de 16 anos. Quando terminaram, queimaram as provas e beberam juntos para comemorar. No dia 23 de novembro de 1963, eles assassinaram mais uma criança, John Kilbride, de 12 anos. 8 meses depois, o casal matou mais uma criança, Keith Bennett, de 12 anos. A polícia continuava a busca por todas essas crianças, porém não havia nenhuma pista. O casal também tentou cometer outros crimes nesse meio tempo, mas algumas vítimas fugiram. Meses depois, uma nova pessoa surgiu nessa história, o marido da Maureen, cunhado da Myra, David Smith. E agora eram todos amigos. Um dia, o Ian sugeriu para Myra que o David poderia participar dos assassinatos com os dois, mas a Myra não queria isso, ela não gostou da ideia. E na mesma época, Myra completou 22 anos e os dois finalmente começaram a morar juntos, com a avó da Myra também morando na mesma casa. Ok. Uma coisa que eu não mencionei no último vídeo, mas eu quero mencionar agora, é que eles parecem bem mais velhos do que eles são, né? Tipo, ela tem só 22 anos. Só 22 aninhos. Ela tem a minha idade. E ela parece bem mais velha. Enfim, era só isso que eu queria dizer. Na nova casa, rua nova e etc., os dois se tornaram bem populares com crianças. Eles eram um dos poucos casais sem filhos da vizinhança, mas eles tinham cães e as crianças adoravam. Principalmente uma vizinha dos dois chamada Patty. Eles também gostavam de levar as crianças da cidade para passear em Saddleworth Moor. E as crianças se divertiam muito, sem saber que haviam corpos enterrados lá. Na mesma época, a filha da Maureen nasceu, Angela, e o Ian e a Myra não davam a mínima pra ela. Dia 24 de dezembro de 1964, Myra e Ian convidaram a sua vizinha, Patty, de 11 anos de idade, para passear e fazer um piquenique em Saddleworth Moor. Eles beberam, ela pediu um golinho, eles encheram ela de álcool e levaram ela para casa. Naquela madrugada, quando chegaram em casa, os dois decidiram que era hora de matar de novo. Mas dessa vez ele queria matar em casa. Dentro de casa. No dia seguinte, a Myra deu um gravador de fitas pro Ian para gravar seus assassinatos. No dia 26 de dezembro de 64, os dois prepararam uma câmera para fotografar e um gravador na sua casa e pagaram uma estadia num hotel para a avó da Myra. Estavam prontos para o próximo crime. Eles foram a uma feira onde fizeram comprinhas e procuraram pela próxima vítima. Eles viram uma menina olhando por aí. Fingiram deixar suas compras caírem no chão. A menina os ajudou a pegar tudo do chão. E o nome dessa menina era Leslie Ann Downey. Ela tinha 10 aninhos, tinha 3 irmãos. E naquela tarde ela foi à feira, mas não tinha dinheiro. Mesmo assim, ela adorava olhar a feira, ver as pessoas, ver a comida. Então ela ficou lá, só caminhando pela feira. E foi pega pela Myra e pelo Ian. Um pouquinho mais tarde, eles perguntaram se ela queria ir com eles até a casa deles, ajudar a guardar as compras e talvez eles dessem alguma moedinha pra elas, alguma coisa, e ver o cachorrinho deles. E a Leslie concordou. Na casa deles, ela os ajudou, brincou com os cachorros e depois de um tempo, a Myra a levou até o segundo andar, onde eles a mataram e gravaram tudo. Myra a segurou, tentou colocar um lenço na boca da menina. O Ian tentou tirar várias fotos dela, mas a Leslie era muito forte e ela lutou
muito, ela tava muito assustada. E depois de 16 minutos de luta, eles a estrangularam com fios elétricos. A gente sabe que demorou 16 minutos quase exatos por causa da gravação que eles fizeram do crime. Eles lavaram o corpo dela, enrolaram em tapetes e dirigiram para Saddlewood Moor. Porém, a estrada estava fechada por causa de uma tempestade que estava tendo naquela noite, então eles tiveram que voltar para casa. Eles esconderam o corpo em um quarto e comemoraram juntos mais um crime perfeito, sendo que nem tinham terminado ainda. A mãe da Leslie ficou desesperada quando soube que a menina ficou sozinha na feira à noite pra começar. Ela nem sabia que a menina tinha sumido, mas só de saber que a menina ficou sozinha, a mãe dela já ficou desesperada. Quando não a encontraram de jeito nenhum, eles chamaram a polícia. Mas ela nunca apareceu, assim como todas as outras vítimas. Na manhã seguinte, a Myra e o Ian enterraram o corpo da Leslie em Saddlewood Moor. As famílias locais estavam ficando desesperadas. É claro. Policiais estavam fazendo palestras em escolas sobre não falar com estranhos, não entrar no veículo de pessoas desconhecidas. Eles não sabiam o que fazer a não ser tentar prevenir a morte das crianças, porque eles não sabiam o que fazer. Tinha muita criança sumindo do nada. A família da Leslie havia colocado uma recompensa de 200 libras para quem soubesse onde a menina estava, mas ela nunca foi encontrada. Alguns dias após a morte da Leslie, a vizinha do Ian, a Patty, apareceu na casa deles e viu uma foto da Leslie no jornal. Ela disse que era amiga dela, e então os dois fizeram a menina ler o jornal em voz alta para eles. Um mês depois, eles planejaram uma viagem para a Escócia, onde o Ian morava antes de ir para Inglaterra, né? E eles convidaram a Patty para ir com eles, mas a mãe dela não permitiu, e acredita-se que eles não machucariam a Patty quando fossem para a Escócia com ela, porque eles sabiam dos perigos, né? Eles eram muito bem planejados quanto aos perigos e as acusações que eles sofreriam e esse tipo de coisa. Então acredita-se que eles não iam machucar a Patty na Escócia de jeito nenhum. Um dia, o Ian viu a Patty pulando o muro da casa deles, achou que ela estava tentando roubar os dois e ameaçou ela. E aí ela nunca mais apareceu, porque ela ficou com muito medo do Ian, porque o Ian, ele era um cara ameaçador. E na mesma época, o Ian disse pra Myra que não queria mais cometer assassinatos, que a Leslie foi a última e que ele já tinha perdido a vontade. Então, ok. Beleza. Em abril de 1965, a sobrinha deles, Angela, faleceu aos 6 meses de idade por uma bronquite. Quando soube, o David ficou furioso. Ele estava muito abalado e passou muito tempo de luto. Ele até recolheu todas as coisas do bebê e jogou de um penhasco. Foi muito ruim pra ele, assim, foi problemático. A Myra e o Ian, claro, não se importavam. A Myra ficou um pouco abalada, deu pra ver, mas ela escondeu. Ela chorou em segredo, porque ela não queria que o Ian visse que ela se sentia mal com a morte de uma criança. Mais tarde, na noite, depois do enterro, o Ian e a Myra levaram a Maureen e o David pra Saddlewood Moor pra caminhar, conversar, respirar, né, depois do luto e etc. Com o tempo, a amizade do Ian e do David cresceu ainda mais, o que deixava a Myra muito triste, porque ela se sentia deixada de lado. Ela já não recebia muita atenção do Ian, normalmente, e agora ela estava recebendo ainda menos atenção, né? O Ian começou a planejar roubos e crimes com o David, o que o David realmente precisava, porque na verdade ele não tinha muito dinheiro, então ele via vantagem na ideia de roubar coisas. Então um dia o Ian sugeriu um roubo de banco e o David pesquisou várias coisas sobre o banco. Ele estava preparado para cometer esse assalto e etc. Mas aí o Ian disse que não ia mais. Não ia mais roubar o banco nem nada, porque na verdade aquilo tudo era só um teste para ver até onde ia a lealdade do David. A partir daí, eles sempre falavam sobre crimes juntos, assassinatos, estupros, e o David parecia não se importar, mas a verdade é que o David não acreditava muito no Ian quando ele falava dessas coisas. Um dia, o Ian falou pro David, alto e claro, eu matei pessoas. E o David não acreditou. Então o Ian ficou bem bravo, ele ficou bem ofendido e ele disse que tinha gravações, fotos e que os corpos estavam enterrados em Saddlewood Moor. Mas o David ainda não acreditava nele. Ele disse, tá, daí eu não acredito em você. Então ele decidiu que precisava provar. Muitas dessas evidências o Ian mantinha em uma mala na estação de trem. Então um dia ele foi ver essas evidências para ver como que ele podia provar pro David
que ele já tinha matado alguém, mas ele decidiu não usar as evidências. Ele foi até uma loja de vinhos, mas essa loja de vinhos estava fechada, e aí ele conheceu um rapaz chamado Edward. Edward Evans, de 17 anos, nasceu em Manchester e era um rapaz muito sorridente. Naquele dia, ele havia voltado de um jogo de futebol, o Ian conversou com ele, e algumas pessoas dizem que ele até flertou com o menino, porque o menino... Dizem que o menino era homossexual, não sei. E acabou convencendo ele a ir pra casa com o Ian. Era dia 6 de outubro de 1965. A Myra estava esperando no carro. O Ian apresentou ela como sua irmã. E os três foram juntos pra casa. A avó da Myra estava em casa naquele dia. Quando saíram do carro, o Ian levou o Edward até a casa dele e disse pra Myra: vai chamar o David. Era ali que ele ia provar pro David tudo que ele era capaz de fazer. Era tipo 11 horas da noite, a Myra caminhou até a casa da irmã, que era no fim da rua. Ela estava dormindo, ela inventou alguma coisa e pediu pro David ir de volta com ela pra casa porque tava escuro, era assustador, ela não queria voltar sozinha. David foi com ela pra casa. Agora, de acordo com a Myra e o Ian, o David sabia de tudo. Sabia que aquilo ia acontecer, sabia que era um assassinato, etc. David disse que não sabia de nada, e eu acredito nele. No caminho, a Myra ofereceu uma garrafa de vinho pra ele. Ele aceitou e entrou em casa com ela pra pegar essa garrafa de vinho, né, de presente e tal. E ele começou a ouvir batidas, gritos, xingamentos, e a Myra virou pra ele e disse: vai ajudar o Ian. E ele ficou tipo, o que tá acontecendo lá atrás? Ele foi até o cômodo onde essas coisas estavam acontecendo e encontrou o Ian na sala atacando o Edward com um machado. Ele não sabia o que fazer, então ele simplesmente ficou lá parado olhando assim, o que está acontecendo? Ele simplesmente observou o Ian estrangular o menino até a morte. E isso fez ele acreditar que seria morto pelo Ian também. Então ele simplesmente cooperou e fez tudo que o Ian mandou ele fazer naquela noite. Ele estava muito assustado. A Myra começou a limpar a sala. O David e o Ian enrolaram o corpo em plástico. David disse que se lembra da Myra estar muito calma. Ele pensou que provavelmente não era a primeira vez que ela fazia aquilo. Logo que terminou, ele voltou pra casa correndo, com medo. Ele passou mal, ele foi pro banheiro vomitar, de tão angustiado que aquilo deixou ele. E a Maureen ficou muito preocupada. Depois de alguns minutos recobrando a consciência, o David contou tudo pra ela. E é aqui que a gente vai terminar essa parte. Muito obrigada por assistir até aqui. Muito obrigada se você deixou o seu like, se você deixou o seu comentário, se você se inscreveu no meu canal. E eu vejo vocês amanhã pra parte 4 desse vídeo. Tchau!